A Bíblia diz que felicidade, prosperidade, paz, saúde, longevidade vem de Deus. E Deus não faz acepção de pessoas. Por que então que nem todos são felizes? Nem todos têm paz, nem todos têm saúde e nem todos são prósperos. Se Deus não faz acepção de pessoa, por que alguns prosperam na vida e outros não? Por que alguns vivem bem e outros vivem numa escassez tremenda? Eu já volto para falar disso. Me dá só um minutinho. Hoje nós vamos explicar a causa da escassez. Como é que você faz para sair de uma vida miserável? Só um minutinho que eu já volto. Livro de Jó, capítulo 21, versículo 23, está escrito o seguinte: morre em plena prosperidade, inteiramente sossegado e tranquilo, com os seus baldes cheios de leite e a medula dos seus ossos umedecida. Outro, ao contrário, morre em amargura de alma, não havendo provado o bem. Por que isso acontece? Por que uns vivem regaladamente e outros vivem uma vida miserável? Vamos para o livro de Ageu, capítulo 1, versículo 5. Está escrito o seguinte: Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Vamos entender o que Deus está dizendo aqui. Ele diz o seguinte: tendes semeado muito e recolhido pouco. A pessoa às vezes dá um duro danado, trabalha, se esforça, mas não vê o resultado do seu esforço. Porque o que ela colhe do seu esforço, do seu trabalho, é muito pouco. Diz a Bíblia: comeis, mas não vos fartais. Ela tem comida na mesa, mas não é aquela mesa que deveria ser. Não é como ela queria. Diz também: bebeis, mas não vos saciais. A pessoa não consegue se satisfazer com aquilo que ela tem. Vestivos, mas ninguém se aquece. Ela anda vestida, mas não como queria se vestir. E diz aqui: o que recebe salário, aquela pessoa que recebe o seu salário, é como se colocasse ele num saco furado. Quando vai procurar por ele, não tem mais. Tudo foi embora. E ela nem sabe para onde foi aquele dinheiro. Então Deus está dizendo: considerai os vossos caminhos. Veja bem como está sendo a sua vida. O versículo 9 diz: esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu o assoprei, diz o Senhor. O pouquinho que essa pessoa às vezes consegue, quando ela traz para casa, Deus disse que ele assopra e aquilo vai embora. Joel capítulo 1, versículo 4, ainda diz: o que a locusta cortadora deixou, a voadora o comeu. O que a voadora deixou, a devoradora o comeu. E o que a devoradora deixou, a destruidora o comeu. Vamos entender o que está dizendo aqui. Eu estou falando daquela pessoa que trabalha, se esforça muito, mas ganha muito pouco. Não consegue fazer nada com o dinheiro que ela ganha.
E diz ainda que o pouco que ela consegue, quando ela leva aquilo para casa, Deus assopra, aquilo vai embora. É como se ela metesse o salário dela num saco furado. A hora que ela vai procurar, não tem mais, acabou. Ainda diz no livro do profeta Joel que o que a locusta cortadora deixou, a voadora comeu. O que é a locusta cortadora? São aquelas dívidas normais que a gente tem, com aluguel, luz, água, telefone. As dívidas geral, todo mundo tem essas dívidas. Aqueles compromissos que você não pode deixar de cumprir todo mês. Essa é a locusta cortadora. Você recebe o seu salário, ela já vai cortando um pouquinho. Um pouquinho para o telefone, corta mais um pouquinho para a luz, um pouquinho para a água, corta um outro tanto para o aluguel. Aí, o que sobra depois de você pagar suas dívidas, o que a locusta cortadora deixou sobrar, vem a locusta voadora e come. A locusta voadora são aquelas coisas que acontecem quando a gente menos espera. E faz a gente gastar um dinheiro que a gente não estava querendo gastar. E o que ainda sobra daquilo ali, está escrito que a voadora deixou, a devoradora o comeu. A locusta devoradora, a Bíblia diz que o diabo é o espírito devorador. Ele vem e come o seu dinheiro, fazendo você gastar com medicamento, com médico, com dentista, com coisas desse tipo, que não estava previsto no seu orçamento. Mas aí acontece, um filho adoece, você precisa comprar um remédio, e aquele dinheiro vai embora. Esse é o devorador levando. Se você está vivendo assim, dependendo de estar comprando remédio, tem um espírito devorador aí. E tem que mandar ele embora. E diz ainda o seguinte: o que a devoradora deixou, o que escapou do devorador, aquilo que você não teve que gastar com médico, com remédio, com a doença, vem a destruidora e come. O espírito destruidor, ou a locusta destruidora, é aquela que destrói as coisas na sua casa. Estraga um aparelho, um eletrodoméstico, o telefone cai no chão e quebra. Você tem um gasto que não era para ter. Você é obrigado a gastar um dinheiro com uma coisa que estragou, que não era para estragar. Por que causa isso acontece? Deus continua dizendo: por que causa, diz o Senhor dos Exércitos? Por causa da minha casa que está em ruínas, enquanto cada um corre para a sua própria casa. O que significa isso? O que Deus está dizendo aqui? Por causa da minha casa que está em ruínas, disse ele, enquanto cada um de vós trabalha para a sua própria casa. Primeiramente, você precisa entender direitinho onde é a casa de Deus. Senão vai aparecer um espertinho aí dizendo que a casa de Deus é a igreja e que você não está levando o dinheiro para a igreja, você está deixando de cuidar da casa de Deus. Não é nada disso. Deus não pede seu dinheiro, Deus não precisa do seu dinheiro. É o contrário, não é você que tem que dar para Ele, é o contrário. Ele quer dar para você, Ele quer te prosperar. Então, cuidado com essas pessoas que estão sempre pedindo dinheiro, que dizem que é para fazer a obra de Deus. Quando eles usam esse dinheiro para a obra, usam um pouquinho dele só. O restante vai para o bolso, vai para os interesses pessoais. Você pode ajudar na igreja? Pode. Deve ajudar quando você quiser ajudar, sentir no coração. Mas você não é obrigado a dar dinheiro na igreja. E não é isso que Deus está falando aqui. Deus não está falando que é porque você não dá dinheiro na igreja, não. Vamos entender direito onde é a casa de Deus, porque a igreja não é a casa de Deus. Isso está escrito aqui, ó. Vamos ler aqui no livro de
Atos, capítulo 17, versículo 24, diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. É assim que está escrito na Bíblia. Então, se alguém falar para você que a casa de Deus é a igreja, está te enganando. Não está falando a verdade conforme está escrito na Bíblia. A Bíblia diz o seguinte, vamos ler de novo, está escrito assim, ó, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Onde é então que Deus habita? Onde que é a casa dele? João capítulo 14, versículo 23. Jesus respondeu: se alguém me amar, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Onde é que Deus mora? Em você, em mim, na pessoa que ama ele, aquela que guarda a palavra dele. É nesse que ele faz morada. Então, isso deixa claro que é o nosso corpo, que não é um templo feito por mãos de homens, homem nenhum fabricou com as mãos dele, é um templo que foi criado por Deus. É nesse templo que Deus habita, não em casa de tijolo, não em casa de barro. Agora, por que Deus diz que a casa dele está em ruínas, enquanto você corre para cuidar da sua própria casa, diz ele? Está escrito assim, porque sobre a minha terra, isso está escrito em Joel capítulo 1, versículos 6 e 7, porque sobre a minha terra é vinda uma nação poderosa e inumerável. Aqui está falando de uma legião de demônios que tem invadido a mente das pessoas, levando elas a cometer as coisas mais absurdas e os pecados mais nojentos, contaminando assim o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Diz aqui que os seus dentes são dentes de leão e tem queixadas de uma leoa. Por quê? Porque são muitos os estragos que estes espíritos causam no corpo e na vida do ser humano. O versículo 7 diz: fez da minha vide uma assolação e tirou a casca da minha figueira. Isso quer dizer, esses espíritos têm acabado com a moral da pessoa, faz dela um motivo de zombaria e escárnio, humilhou essa pessoa, tirou dela o dinheiro, a saúde, destruiu a família, o lar e tudo o que essa pessoa mais amava. Despiu ela totalmente e a lançou por terra, e os seus sarmentos se embranqueceram. Isso arrasou completamente com a pessoa, de modo que até os sonhos dela se acabaram. Colocou doenças, dívidas, problemas, preocupações, enfim. Por que isso aconteceu? Porque cada um procurou somente os seus interesses. Como Deus disse, cada um corre para a sua própria casa, enquanto a minha casa fica deserta, enquanto a minha casa está em ruínas. Cada um busca fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe agrada, e não se importa em agradar a Deus. Cada um se entrega aos seus próprios sentimentos, toma as suas próprias decisões, sem se importar se as suas atitudes são agradáveis a Deus ou não. Ninguém procura conhecer os mandamentos de Deus. Ninguém quer saber a sua opinião. E depois ainda quer ser abençoado. Nunca vai ser. Enquanto a pessoa não cair em si, não se arrepender, não se converter de verdade do seu mau caminho e propor no seu coração reconstruir o templo de Deus, que é o próprio corpo, dando honra a Deus e louvor em primeiro lugar, dando honra e glória a Deus, buscando primeiro o reino de Deus, a pessoa vai continuar como está.
A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas a pessoa já levanta da cama: hoje eu tenho que fazer isso, hoje eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que trabalhar, eu vou comprar, eu vou vender. E ela se esquece de, em primeiro lugar, pegar a Bíblia, ler um versículo, meditar naquilo ali, orar, entender o que Deus está falando, o que Deus quer dela, o que Deus espera dela. Ela não busca primeiro o reino de Deus. Ela está buscando os interesses dela. Deixando a casa de Deus em ruínas, quer dizer, o coração dela está ficando vazio, sem a instrução, sem o ensinamento de Deus. Provérbios 8:34 diz que feliz é o homem que dá ouvidos a Deus. Está escrito assim: feliz é o homem que me dá ouvidos, velando cada dia as minhas entradas e esperando junto às ombreiras da minha porta. Em outras palavras, feliz é aquele homem que está sempre vigiando na palavra de Deus, sempre lendo, sempre meditando naquilo, esperando um entendimento de Deus para a vida dele. Depois da pessoa conhecer a Deus e ter se decidido a mudar de vida, a pessoa precisa começar a reconstrução do templo. Ela precisa se preparar para receber Deus na vida dela. E como é que eu reconstruo o templo de Deus? Como é que eu faço isso? Daniel capítulo 9, versículo 13 ensina. Está escrito assim: como está escrito na lei de Moisés, todo esse mal nos sobreveio, e apesar disso não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e para alcançarmos discernimento na tua verdade. Ageu capítulo 1, versículo 8, está escrito: subi ao monte. Aqui Deus está ensinando como você faz para reconstruir o templo, que é o seu coração, é a morada, é onde Deus habita. Ele está dizendo: subi ao monte. Tem que se esforçar, tem que ir ao monte. Que monte? O monte das promessas, a Bíblia. E trazei madeira. Em outras palavras, diz: pegue todo o material que você vai precisar para construir a sua base. Tudo que você puder encontrar de bom na Bíblia. E edificai a casa, e fortifique-se na fé. E dela me deleitarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Quando Deus olhar para você e ver a sua casa, isso é, o seu coração, firmado nas palavras dele, cheio de fé, então ele vai se alegrar em você. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Está escrito em Neemias capítulo 8, versículo 10. Está escrito assim: disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras. O que Deus está dizendo aqui? Não é para você se empaturrar de gordura animal. É para você ir aonde? Ide aonde? Ide no monte das promessas. Ide na Bíblia. Comei as gorduras, quer dizer, absorve as coisas boas, as promessas, as grandes promessas de Deus. Bebei as doçuras, toma posse daquelas palavras que vão fortalecer a sua fé. Ouve aquilo que Deus prometeu para você, aquilo que Jesus conquistou para você, toma posse daquilo. E depois que você comer as gorduras, beber as doçuras, as coisas boas da Bíblia, aquilo que você aprendeu, que Deus revelou para você, então diz aqui: enviai porções aos que nada têm preparado para si. Isso significa o quê? Você leu, se encheu das promessas de Deus, se encheu de fé, comunica com as pessoas que não conhecem, que não entendem a Bíblia. Compartilha com elas aquilo que você aprendeu, aquilo que você entendeu ali. Você está enviando para ela porções daquilo que você tem, daquilo que você se alimentou, espiritualmente falando, para aquela pessoa que não está preparada para aquilo, para aquela pessoa que não leu, ou que leu e não conseguiu entender, aquela pessoa que está passando por um momento difícil na vida e que não vê uma saída. Porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor, está escrito.
Que dia é esse? É o nosso tempo. É o tempo que nós estamos aqui sobre a face da terra. Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a nossa força, é a vossa força. Ezequiel capítulo 18, Deus disse o seguinte: porque eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Atos, capítulo 3, versículo 19. O apóstolo Pedro disse para o povo que estava ali assistindo o discurso no dia de Pentecostes: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor. É isso que você precisa fazer para reconstruir o templo de Deus. Vamos recapitular. O que você tem que fazer? O que diz a Bíblia? Diz para você: comer, ide, comei as gorduras, bebei as doçuras. Está escrito também o seguinte: você tem que subir o monte. Vai, sobe o monte, se esforça, vai na Bíblia, lê, medita. Tem que se esforçar para entender o que Deus está dizendo com você. Pega tudo de bom, traz madeira para a construção do templo. Aquelas promessas, aquelas palavras que te confortam, que te dão força, aquilo que Deus prometeu, pega aquilo. Porque com aquelas palavras você vai edificar a sua casa. Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu assemelhá-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Então você tem que edificar a sua casa sobre a rocha, com as palavras de Deus. E disse Deus que dela, Ele vai se deleitar, do seu coração, da sua casa, da morada dele. Então você já não está deixando mais a morada dele em ruínas, você está reedificando o templo que foi destruído pelo pecado. Diz mais: Deus não tem prazer na morte de ninguém. Aqui falando da morte espiritual, a separação de Deus. Ele não tem prazer que ninguém se perca. Ele quer que a pessoa se converta do seu mau caminho e passe a viver, e viva com ele eternamente. Joel 2,25 está dizendo o seguinte: assim, quando você fizer essas coisas, reconstruir o templo, preparar o seu coração para buscar a Deus, para andar de acordo com o que a palavra ensina, então diz: assim vos restituirei os anos que foram consumidos pela locusta voadora, a devoradora, a destruidora e a cortadora, e o meu grande exército que enviei contra vós. Comereis abundantemente e vos fartareis. Aqui não está falando de você se empaturrar de comida, não. Deus está prometendo restituir para você os anos da vida que você perdeu, passando uma vida atribulada, uma vida miserável, uma vida de doença, de sofrimento. Deus promete o seguinte: que se você se converter a Ele, se você o buscar de todo o coração, começar a se esforçar para viver de acordo com o que a palavra ensina, tiver prazer em buscá-lo, em seguir aquilo que você está aprendendo, então Ele vai restituir para você esses anos que a locusta comeu, estes anos perdidos. Então diz ainda: você vai comer abundantemente e vai se fartar, e louvará o nome do Deus Todo-Poderoso, que procedeu para com você de maneira maravilhosa. E diz mais, ele diz: o meu povo nunca será envergonhado. Se você tem sido envergonhado até hoje, porque você não tem uma vida digna, é hora de você se converter a Deus, porque Ele vai te restituir esses anos, vai reavivar os seus sonhos e você nunca mais será envergonhado. Diz: vós sabereis que eu estou no meio de Israel, do povo de Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Isaías 42, 22 afirma: mas este é um povo roubado e saqueado.
Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos nas casas dos cárceres. São postos por presa e ninguém há que os livre. São postos por despojo e ninguém lhes restitui. Ninguém há que invoque a justiça com retidão. E não há quem pleiteie com a verdade. Então entenda bem, por que é que a pessoa continua lutando contra a escassez, passando por momentos difíceis na vida e não consegue sair dele? Porque diz aqui, ninguém há que invoque a justiça com retidão. O que é invocar a justiça? É invocar o poder de Deus sobre o mal e expulsá-lo. Isso é fazer cumprir a sentença na qual já nos foi dado o ganho de causa, porque Jesus pagou a nossa dívida. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, nos reconciliou com o Pai e nos fez para Deus. Está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. Ele nos fez para Deus, reis e sacerdotes. Como reis, somos nós que damos a palavra final sobre a nossa vida. Nós é que decidimos como é que vai ser. Nós é que determinamos. E como sacerdotes, nós temos o acesso livre ao Pai por intermédio de Jesus Cristo, para ministrar diante dele e pleitear as bênçãos e determinar que venham sobre a nossa vida. Mas tudo isso é com retidão, ou seja, é de acordo com o que a palavra de Deus determina que seja feito. Tudo de acordo com a verdade.